Você já percebeu que hoje, até as pessoas que parecem assim mais moderninhas, mais avançadas, estão numa busca pela pureza, estão numa jihad moral o tempo todo? Será que todos nós vamos acabar ou sendo vítimas ou sendo algozes nessa história? Vou te explicar o que é que as redes sociais têm a ver com isso. Vem cá. Você que já leu meus e-books, que estão aqui embaixo os links, Tratamento de Choque ou Identitarismo à Militância Tabajara, já se ligou nisso que eu estou falando, da tal da busca pela pureza, que é algo que não surge com as redes sociais, obviamente, é uma coisa da alma humana, mas que a gente vai acabar vendo demais nos grupos que são formados via redes sociais. O que é essa tal dessa busca pela pureza? Você já deve ter visto pessoas que precisam fazer uma consideração moral sobre tudo, e aquilo é o determinante para você ter ou não ter nenhum tipo de relação com aquela pessoa, com aquela situação e com aquela ideia. Então, você vai ver alguém que acha que o outro não condenou um racismo suficiente numa situação. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai dizer que o outro é racista e vai começar uma perseguição até ver se essa pessoa perde todos os empregos, ou se mata, ou tem algum dano importante na vida dela, porque isso seria necessário para purificar esse ambiente. A gente vai ver pessoas fazendo isso, como, por exemplo, o fulano ele é esquerdista. Gente, você já deve ter visto isso muito. Se o fulano é esquerdista, é Beelzebub encarnado. A gente tem que ir para cima dessa pessoa, tirar tudo que ela tem, porque isso aqui é uma mácula que não se pode apagar no ser humano. Isso acontece muito pela lógica de grupo, pela lógica de identificação em grupo. Se você está, por exemplo, no grupo dos seus amigos mais moderninhos, muito provavelmente você deixa passar algumas coisas e não fala de outras, da mesma forma que você faz no seu grupo de amigos da igreja ou no grupo de amigos da sua avó da igreja. A gente sabe o que um grupo aceita e o que um grupo não aceita. Mas a mediação do relacionamento humano, ela depende muito da empatia, que não é exatamente se colocar no lugar do outro, mas reconhecer os sentimentos do outro. Você já deve ter sentido, nessa época de pandemia, que quando a gente faz uma reunião de Zoom, poxa, você está olhando a cara da pessoa ali, mas não é igual você sentar com a pessoa e falar. Às vezes, como eu estou mais acostumada, né, porque isso a gente nasceu já acostumada, a minha geração, eu passar a mão no telefone para conversar com alguém, às vezes eu consigo dizer melhor o que eu estava pensando e entender melhor a pessoa do que quando eu estou fazendo uma chamada de Zoom. Por que isso acontece? Porque mudam os elementos. Aquilo na nossa cabeça vai ser uma conversa, mas os elementos são diferentes. Vocês não estão olhando no olho, que é uma conexão forte. Você não está percebendo toda a estrutura do corpo da pessoa para fazer uma leitura dessa linguagem corporal. Você está preocupado em se ver também, porque a gente está se vendo na tela. Aí desvia a sua preocupação. A forma como você vê o olho da pessoa é outra, a forma como você percebe a respiração. A gente consegue concluir conversas, ideias, posicionamentos alheios com base num monte de informações. Algumas que a gente tem consciência, que são essas informações do discurso, mas outras não, outras que a gente faz meio que naturalmente, que o nosso cérebro faz. Quando você não tem essa mediação, a galera fica mais corajosa, porque só sobra uma coisa, que é o verbo. Então, por isso que é essa verborragia, por isso que é esse tom tão alto, por isso que a pessoa fala umas coisas que ela não está falando, ela está escrevendo atrás de uma tela. Então, ela se sente protegida para enfiar os dois pés na jaca, a cabeça, sair rolando a ladeira de uma vez. E de que forma isso se transforma numa busca pela pureza? Porque quem aponta sabe que um dia da caça, outro do caçador. E vai chegar o dia dele. Então, a gente vê esses grupos que são amalgamados por apontar defeitos nos outros,
Eles vão ser sempre feitos assim. O cara ele precisa apontar o do outro, porque não pode sobrar nenhuma brecha para ele ser a vítima da vez. Ele sabe que precisa de uma vítima por dia. E as justificativas vão ficando cada vez mais loucas, porque vai sobrando menos gente. E aí que a gente entra isso da busca pela pureza. Para uma pessoa fazer parte desse grupo, que na cabeça das pessoas é um grupo intrinsecamente bom. Então a pessoa tem de ser absolutamente pura. Ela não pode ter feito nada de errado, senão eles expurgam até de dentro do grupo. Você veja quantos bolsonaristas foram saídos do governo ou saídos dos grupos bolsonaristas desde que começou o governo. E você vê agora o vestibulinho que estão fazendo para poder votar no Lula, que ninguém é bom o suficiente para votar no Lula. Não sei como é que a matemática vai funcionar nessa campanha. Mas toda vez que a gente busca por pureza, embora possa parecer algo nobre, tem dois problemas aí. Primeiro que a pureza não existe na humanidade. Então nós estamos buscando uma coisa que não existe. E a segunda coisa é que se eu sou de um grupo que eu considero intrinsecamente bom e eu me considero uma pessoa intrinsecamente boa, eu passo a considerar que eu estou um degrau acima. Eu posso não ter essa ilusão tão infantil de que eu atingi a pureza, mas eu passo a achar que, de alguma forma, eu sou um pouquinho melhor que a outra pessoa. E isso é o primeiro passo para uma esculhambação moral completa. Que, claro, tem reversão, como tudo na vida, eu acredito em redenção, mas isso é algo em que a gente precisa prestar muita atenção. A gente tem visto políticos horrorosos cada vez mais, pessoas se comportando de um jeito terrível, mas a gente tem que pôr na nossa cabeça que o que separa a gente dessas pessoas são circunstâncias. A gente não tem a pureza dentro da gente. A gente tem dentro de cada um de nós a luz e as trevas. E quem passa a se enganar e não vê mais isso, vai acabar numa autoindulgência de se permitir fazer todas as barbaridades que dão algum tipo de prazer, ou um prazer sádico, ou fazer algo com alguém que você não gosta. Você acaba se dando isso porque você se convence de que você é intrinsecamente bom. Então, ó, cada um de nós sabe onde aperta o calo, mas não vamos simplificar as pessoas. É importantíssimo a gente sempre ter isso na cabeça. A busca por pureza só leva a radicalismo. Me fala aqui embaixo o que você acha, a gente se vê amanhã. Tchau!